pessoal, vamos lá então. Onde investir, a partir desse segundo semestre desse ano? Na verdade, a gente tem uma perspectiva muito interessante aí do que está acontecendo, principalmente nas últimas semanas, no mundo dos investimentos. Vamos começar um pouco mais pelo Ibov, Será que em 2024 a gente vai ter o Ibovespa novamente nos 100 mil pontos? Ou será que ele vai chegar nos 150 mil pontos? Enfim, são diversos pontos que a gente tem que colocar, diversas pautas que a gente tem que analisar aí, principalmente para o ano que vem. Uma das coisas principais que eu queria pontuar para vocês aqui é justamente o começo do corte da taxa de juros que estamos já vivenciando, tá? Em agosto, agora recentemente, a gente teve a última reunião do Banco Central, por meio do Copom, já sinalizando uma redução de 0,5%, na redução da taxa de juros, ou seja, de 3,75 estamos enfrentando já uma taxa de juros anual de 13,25. Isso impacta não somente diretamente a economia, com respeito ao crédito nos bancos, mas também aos nossos investimentos, tá, pessoal? A gente ainda tem mais 3 reuniões vigentes ainda esse ano e o questionamento sempre fica em pauta, Será que a gente vai ter uma redução aí de menos 2%, menos 3% até o final do ano? A gente não sabe, mas o mais importante é a gente fazer esse acompanhamento juntamente com o cenário e a economia nos investimentos, tá? E por que eu tô falando isso? Muito pelo quadro da inflação que a gente vivenciou já nesse segundo semestre, A gente teve diversas notícias muito interessantes aí da inflação no nosso país, na nossa economia e, portanto, o Copom ele teve essa postura justamente por esses dados virem de forma satisfatória, tá? E não somente isso, a gente teve uma elevação do rating, do grau de investimento aqui do nosso país, determinando uma credibilidade muito maior de um fluxo gringo para investimentos aqui no nosso país, Em outras palavras, simplificando aqui para vocês, a credibilidade do Brasil aos olhos dos estrangeiros fica muito mais atrativa, tá? Então, quando a gente pensa em fundos de pensões no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, ao investirem aqui em empresas do Brasil, primeiramente eles notam a questão do rating do país, ou seja, o grau de credibilidade que esse país tem antes de investir nas nossas próprias empresas aqui no nosso mercado, tá? Então, todos esses fatores que eu comentei com vocês, não somente com a inflação reduzindo, mas também um grau de rating aqui do nosso país melhorando, com certeza temos uma perspectiva muito boa e de muita melhora aí já nesse segundo semestre e também no próximo ano. Bom, não somente falando de Brasil, vou falar de Estados Unidos também, tá, pessoal? Que é o principal mercado aí em nível mundial e que com certeza a gente tem que estar com a atenção direcionada para ele também. Os Estados Unidos está enfrentando um problema semelhante, principalmente quando a gente está falando de inflação ligada a empregos, tá? Porém, a gente teve algumas situações, principalmente agora no segundo semestre, com respeito ao PIB, O mercado americano divulgou o PIB aí com mais de 2,4% de crescimento, muito acima das expectativas esperadas. Então, o que acontece hoje nos Estados Unidos de forma resumida, A gente tem um quadro inflacionário preocupante, muito por conta da situação dos empregos. Então, o que acontece isso? Os Estados Unidos, por meio do Fed, está elevando ainda a taxa de juros e a gente tem uma política ainda de PIB crescendo. Então, todos esses fatores levam a uma política do Fed ainda de aumentar os juros, tá? Pensando numa régua de médio a longo prazo. Isso pode ainda acarretar aquele papo de recessão dos Estados Unidos, a gente não sabe ao certo, tá? Mas é importante a gente colocar em pauta justamente esses dados, porque as empresas também americanas apresentaram um crescimento muito atrativo nos últimos balanços que elas publicaram. Então, a gente tem que colocar todas essas pautas em perspectiva, principalmente nos investimentos no exterior, porque é uma situação preocupante, principalmente olhando para o mercado americano. Então, pessoal, vocês percebem que são diversas variáveis que a gente tem que considerar, principalmente quando a gente está falando dos nossos investimentos, tá? E por isso, a gente como profissional do mercado, assessor de investimentos, a gente está todos os dias acompanhando esse cenário e não somente isso, traduzindo da melhor forma para o investidor, que são vocês aí na ponta, para logicamente fazer os melhores investimentos possíveis, Haja visto, quando a gente fala de investimento, a gente está falando de uma gestão ativa também da carteira de investimentos, muito por conta dos cenários em que a gente vive, tá? Então, por isso, se vocês quiserem ter mais informações, de cenários, enfim, de perspectiva para você fazer bons investimentos, recomendo você acompanhar a gente aqui da Explorer, que a gente está super à disposição para ajudá-los também.